tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Estaremos apresentando mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 18º ponto de fé da Igreja de Deus, que teve por tema Dias e Festas Pagãs. Neste programa mostramos o quanto o paganismo influenciou muitos costumes praticados pela cristandade. Falamos do termo sincretismo religioso e mostramos a existência de um poder religioso que surgiu a partir do Império Romano e misturou crenças e costumes pagãos, dando assim um sentido novo às velhas práticas. Mostramos, as escrituras falam do vinho de Babilônia. Este poder religioso, denominado Babilônia, exerceu poder sobre reis da terra. Foi assim amparado pelo poder terreno que o cristianismo romanizado se infiltrou no mundo helênico, influenciando e sendo influenciado pela antiga cultura grega que se alastrava pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus, foram então cristianizados. Bem mais tarde, no século XIII, seriam sistematizados por Tomás de Aquino, o dominicano que deu a origem à teologia católica tal como a conhecemos hoje. Livro O Sagrado na História Cristianismo, publicação da Edioro Dueto, página 8. A grande prostituta embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Ficou claro que os mercadores da terra se enriqueceram com as delícias da prostituição deste poder. Apresentamos a origem da comemoração do Natal, Ano Novo, Domingo como Dia do Senhor, Dia das Mães e comemoração de aniversários e outros costumes. Apresentamos vários documentos e enciclopédias que provam que não se trata de fanatismo da nossa parte. Diante de tudo, ficou clara as palavras do irmão Paulo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Isso está escrito em Romanos 1:25. Somos aconselhados a adorar unicamente ao Criador. O sábado é dia dedicado inteiramente à adoração a Deus Criador. O mandamento para a santificação do sábado apresenta Deus como Criador do céu e da terra. Por outro lado, em contradição direta às Escrituras, os homens têm feito muitos dias santos e devotado às criaturas. Se você não teve a oportunidade de acompanhar a apresentação desse tema, o 18º ponto de fé, solicite o áudio e nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. Hoje apresentaremos o 19º ponto de fé da Igreja de Deus, guerras, serviço militar. Mateus 5:44. E Jesus disse: Amai a vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai, que está nos céus. Você quer ser filho de Deus? O mandamento de Jesus é que ame o inimigo. Jesus não mandou matar, não mandou guerrear, não mandou levantar armas, não mandou bater, não mandou castigar, chicotear, não. Ele mandou amar. Acreditamos que o povo de Deus não deve participar de guerras, antes deve amar a humanidade e trabalhar em favor de sua salvação. Penso algo assim: você é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a Igreja de Deus que opera a salvação do mundo. Você, como membro do corpo de Cristo, trabalha, exerce funções que tira a vida também. Nesse momento, você deixou de ser corpo de Cristo, então. Lembrarmos que nós, além disso, somos embaixadores do reino de Deus. Não representamos esse mundo. Guerra. O que é uma guerra? Guerra é um confronto sujeito a interesses da disputa entre 2 ou mais grupos distintos de indivíduos, utilizando-se de armas para tentar derrotar o adversário. A guerra pode ocorrer entre países ou entre grupos menores como tribos ou facções políticas dentro do mesmo país, o que nós chamamos de confronto interno. Em ambos os casos, pode-se ter a oposição dos grupos rivais, isoladamente ou em conjunto. E a guerra civil é um confronto que provoca uma onda de conflito armado, programados e planificados em facções, partidos ou grupos em um mesmo povo, habitantes de um mesmo país. A guerra civil. O confronto ou a guerra pode ter motivos religiosos, étnicos, ideológicos, econômicos, territoriais ou de vingança, ou quando um grupo deseja algo do outro. Ouça agora o que Jesus disse a respeito do inimigo e como por fim a guerra, a disputa. Mateus 5, versículo 43 e 44, Jesus ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Amai, bendizei, fazei o bem, orai. Este é o mandamento de Jesus. Não é para odiarmos os nossos inimigos. Não. Antes dizia assim, odiarás o teu inimigo, amarás o teu próximo. Era um mandamento. Agora, em que contexto nós vemos essa questão desse mandamento para odiar o inimigo? Nós temos que entender isso também. Nós somos chamados a promover a paz. Só assim seremos filhos de Deus. Nesse sentido, eu pergunto, segundo as palavras de Jesus, é correto um filho de Deus participar de guerras e serviços militares? É um questionamento. Como membro do corpo de Cristo, seria correto? Ah, mas alguém tem que proteger a nação. Mas tem pessoas que têm natureza para isso e não têm um sentido maior, não desejam algo maior, então deixa eles exercer essas funções, não é isso, cooperador Giliardi? Isso, amém. Jesus nos ensinou a evitar as guerras e por fim ao surgimento do inimigo. O que Jesus disse? Amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Segundo as palavras de Jesus, nós evitamos a guerra amando, bendizendo, orando. Jesus ainda diz, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Amar somente quem nos ama. Jesus disse para nós amarmos aqueles que não nos amam também. Eu sei que você está pensando, o próprio Deus autorizou várias guerras e até ajudou exércitos. Olha, nos ensinamentos de Jesus, nós não vamos encontrar nenhuma orientação que promova a disputa e a guerra. Encontramos? Não. Ele foi um exemplo de mansidão, Isso. de sujeição. Então, como entender as guerras das quais o povo de Deus na primeira aliança se envolveram? Como entender? Como? Primeiro, aí precisa a gente entender, à luz das Escrituras, esse fato, essas guerras, sem esquecer da teocracia, Era um contexto diferente do de hoje, ministro Lucas. Devemos levar em consideração a luz dos acontecimentos teológicos e proféticos da época, sem esquecer da teocracia. Amém. Eu recomendo você a ouvir o nosso estudo. Meios que Satanás usou tentando impedir o plano de Deus, você vai entender por que de muitas guerras. O inimigo usou muitos homens no intuito de impedir o nascimento de Jesus e a formação de uma nação que fosse um reino de sacerdote na terra. Fez isso o inimigo promovendo guerras, perseguições àqueles que estavam dentro dos planos de Deus. O inimigo queria destruir o plano de Deus, para isso promoveu guerras, disputa que tirou a vida de milhares. Por isso foi permitido que Israel lutasse por sua sobrevivência. O primeiro a levantar guerra foi Satanás, Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Olha a primeira batalha aí. Então assim, nós percebemos então que a primeira guerra foi no céu. A guerra tem sua origem em Satanás. E não é por acaso que o seu nome significa adversário. Nas guerras sempre fala os adversários, não é isso? É verdade. Eu acredito que Deus não aprova e faz tudo para evitar guerras. Alguém tem dúvida disso? Vamos ao exemplo de que as guerras, quando orientadas por Deus, era como forma de sobrevivência de Israel. Nós temos como mostrar isso dentro das Escrituras. Em Êxodo 17, versos 1, 7 e 8, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Então nós temos assim esse registro. Temos um registro em Deuteronômio 25, versículo 17 e 18. Diz assim, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, e feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado. Amaleque não temeu a Deus. Esse texto mostra para nós o quanto o povo de Deus não queria a guerra e muitas vezes eram atacados de surpresa. Nós temos um outro texto em Êxodo 17, versículo 14 e 16. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro. Mandou escrever e relata-o ao ouvido de Josué,
eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus não queria guerras e guiou Israel por outro caminho, rumo a Canaã, por outros caminhos mais longe para evitar guerra. Você pode ler isso aí em Êxodo 13:17. Bastante atenção à leitura que nós vamos fazer aqui agora. Deuteronômio, capítulo 2, dos versos 4 a 8. E dá a ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, e ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Foi orientado por Deus para não haver disputa ou guerras com eles. Em Deuteronômio 2:19, chegando até de fronte dos filhos de Amon, não os moleste, com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança também, por conta aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Gênesis 19:36 ao 38, apresenta para nós aqui os dois filhos de Ló, que é Moabe, que formaram os moabitas, também a Ben-Ami, que formou os amonitas. Esses são os filhos de Ló. Vamos trazer aqui um texto bastante interessante. A leitura desse texto que nós vamos fazer agora é uma prova forte de que as guerras que têm a aprovação de Deus nas Escrituras são as que Israel lutava por sua sobrevivência. Salmo 83, versículo 1 a 8, está registrado assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquete, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselhos contra o teu povo, consultaram contra os teus escondidos. Disseram: vinde, desarraiguemo-los, para que não seja nação, e nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntamente e unânimes, eles se unem contra ti, as tendas de Edom, os dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, a Filistia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar os filhos de Ló. O cooperador Giliardi, Deus disse: não perturbe os filhos de Ló, não perturbe os filhos de quem? De Esaú, não foi? Foi isso. E agora eles aí se juntam para guerrear contra o povo de Deus. Quem estava procurando a guerra? Eram eles. Eu acredito que não é preciso falar mais a respeito do motivo das guerras que o povo de Deus fez com a aprovação de Deus. Tem um relato interessante em 1 Samuel 25 e 28. Abigail reconheceu em Davi um guerreiro que guerreava as guerras de Deus. Ela disse assim: perdoa, pois, a tua serva, ela conversando com Davi, essa transgressão, porque certamente fará o Senhor a casa firme do meu Senhor, a casa de Davi. Porque o meu Senhor, que era Davi, guerreia as guerras do Senhor e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. 1 Samuel 25 e 28. A pergunta é: você, meu amigo, está guerreando as guerras do Senhor ou a guerra dos homens? Qual o propósito de guerras hoje? Se não é a ganância? É tão provado isso, cooperador Giliardi, que os homens gastam mais com guerras do que com saúde? Recursos bélicos. Gastam fortunas, cifras e cifras, enquanto para a saúde do povo poucos recursos são destinados. Algumas guerras que Israel se envolveu, Deus não aprovou. E assim nós podemos apresentar aqui nações inimigas de Israel. Pode citar alguns exemplos? Amaleque, Amon, Assíria, Babilônia, Egito, Etiópia, Filístia, Moabe, Síria e outros. Atualmente tem alguns desses que permanecem, na sua localidade, sendo inimiga do povo. E ali diz, olha, Sim. em Salmo 83, do 1 ao 4, ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquetes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Os que te odeiam tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram:
Vinde e desaigarremos-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Termo usado no Oriente Médio, né? Não tenha mais memória. Ou seja, nós vamos fazer deles extintos. São inimigos do povo de Israel, nível máximo, né? E as profecias apontam que num futuro muito próximo ainda, né? Se levantarão em guerra contra Israel e Deus ainda se levantará em favor de Israel. O profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Amém. Zacarias 2 e 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Nessa visão, cooperador Giliardi, dá para nós entendermos o motivo das guerras. Sim. Que Israel se envolveu. O inimigo queria destruir a memória de Israel, arriscar Israel do mapa. Isso. Se Israel mantivesse fiel a Deus, eles estariam debaixo da proteção de Deus sempre. Deuteronômio 32, um cântico de Moisés, versículo 9 ao 12, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança, e Deus não ia lutar por eles? Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o, e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Eu acredito então que dentro do contexto que apresentamos é possível entender a razão de tantas guerras contra Israel. E nós sempre vamos repetir. Cremos que o povo de Deus não deve participar de guerras. Antes, deve amar a humanidade e trabalhar em favor de sua salvação. Quais as justificativas em alistarmos em serviços de guerra? Quais? Como membro do corpo de Cristo? Quais? O que justifica? As guerras que você vai lutar são do Senhor? A nação que você está defendendo é uma nação que cumpre os propósitos de Deus? Por quais princípios você estará lutando? Nós que pregamos a abundância de vida por meio de Jesus, qual o sentido em trabalhar em serviços que eu terei que matar, tirar a vida? Você percebe que a realidade nossa hoje é totalmente diferente da que Israel viveu? Percebe? Nos dias de Jesus e dos apóstolos, a realidade já era outra. Por isso Jesus orientou: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu digo para vocês o seguinte: ame os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, faze o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, e assim vocês serão filho do vosso Pai que está no céu. Mateus 5, versículo 43 e 44. Jesus, ele vivia o que ele pregava. Em Mateus 26, versos 50 a 53, nós vemos: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então Jesus, ele tinha autoridade, mas Jesus vivia o que ele pregava, que era amar, bendizer, orar pelos inimigos, e foi isso que ele ensinou com esse relato. Nós vemos ali que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, reagiu, e Jesus, em Lucas 22, 51, respondendo, disse: deixai-os, basta. Não quis que eles reagissem contra os seus adversários, os seus inimigos. E pegou a orelha do soldado, tocou-lhe a orelha e o curou. João 18, 36, quando Jesus ali interrogado pelas autoridades, respondeu Jesus a Pilatos. João 18, 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus disse: eu não vou guerrear, o meu reino não é daqui. Eu acredito que não faz sentido lutar ou alistar em exército que não defende o reino de Deus e os princípios da sua palavra. E nós temos aqui textos no Apocalipse que indicam para nós que as nações se juntarão ainda em guerra, não é isso?
Apocalipse 16, 13 ao 15. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então nós vemos assim que Satanás está acostumado com guerra e ainda vai guerrear para se manter no governo deste mundo. As profecias deixam claro que ele não entregará o poder desse mundo sem batalha. Apocalipse 19, 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Os reis da terra e seus exércitos. Nós temos no capítulo 19, versículo 11 e 16, onde está registrado também guerras do próprio Senhor Jesus contra as nações, não é isso? Está aqui: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Ele julga e peleja, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A guerra dos homens é por justiça, eu pergunto? Vamos aqui trazer um dado que eu acho muito triste. As guerras religiosas na França, o que foram, um resumo, história, causas e consequências principais e quando ocorreu. O que foram as guerras religiosas na França? Trata-se de um período de lutas civis e operações militares, principalmente entre católicos franceses e protestantes, hugoenotes. O conflito envolveu as disputas faccionais entre as casas aristocráticas da França, como a casa de Bourdon e a de Guise, e ambos os lados receberam assistência de fontes estrangeiras. Duraram entre os anos de 1562 e 1598. Essas são as guerras religiosas. Católicos, franceses e protestantes, os huguenotes, lutaram. Vamos um resumo. O número exato de guerras e as suas respectivas datas são objeto de contínuo debate ainda de historiadores, mas foram cerca de 8. Alguns afirmam que o Edict de Mantes, que foi em 1598, concluiu as guerras. Que a paz de Alaias, em 1629, foi a conclusão real da guerra. As consequências dessas guerras é terrível, é triste. Entre 2 e 4 milhões de pessoas foram mortas como resultado de guerra, fome e doenças. E na conclusão do conflito, os huguenotes receberam direitos e liberdades substanciais pelo Edito de Nantes, embora este não tivesse acabado com a hostilidade em relação a eles. As guerras enfraqueceram a autoridade da monarquia, já frágil sob o governo de Francisco II e depois de Carlos IX, Mas Henrique IV conseguiu mais tarde reafirmar seu papel como monarca. Esse artigo, que nós acabamos de pesquisar, revisado por Jefferson Evandro Machado Ramos, graduado em História pela Universidade de São Paulo, a USP. 4 milhões de pessoas foram mortas. Que triste. Muito triste, muito triste. E o que é o Edict de Mantes? Foi um decreto assinado na cidade de Mantes, na França, em 30 de abril de 1598, pelo rei francês Henrique IV. O documento concedeu liberdade religiosa para os huguenotes, protestantes franceses, e colocou fim a vários anos de perseguições e violências e até morte contra os protestantes. Vale dizer que a religião oficial e seguida pela maioria das pessoas na França, nesse período, era católica romana. Foi os católicos e os protestantes brigando. O evento que mais simboliza esse período de perseguição e intolerância religiosa foi o famoso massacre de São Bartolomeu, também conhecido como a Noite de São Bartolomeu, entre o dia 23 e 24 de agosto de 1572, na cidade de Paris. A história apresenta que de 5 mil a 25 mil protestantes foram assassinados a mando do rei da França. Que tristeza, né? O contexto histórico das guerras religiosas deve ser entendido dentro do contexto histórico
das guerras religiosas do século XVI, que foi um período de muita intolerância religiosa na Europa. Infelizmente, os crentes se envolveram em guerra. Se os religiosos da época seguissem a orientação de Jesus, não teríamos esse dado histórico vergonhoso para a cristandade. Jesus diz, vocês receberam orientação, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Jesus diz, não, ame os vossos inimigos, bendize os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que vocês sejam filhos de Deus. Mateus 5, 43 e 44. Diferente do ensino de Jesus, vejo o que pensava Lutero e a cristandade de sua época a respeito do serviço militar e da guerra. Uma frase, né? A mão que empunha a espada não é uma mão humana, mas a mão de Deus. É Deus, não o homem, que enfoca as pessoas e a tortura. É Deus quem faz a guerra. Olha aqui a citação, o pensamento de Lutero e a cristandade ali naquela época. Não foi isso que Jesus ensinou. Os historiadores registram que a mentalidade protestante é a precursora da mentalidade nacionalista e é em grande medida a criadora do padrão de pensamento dominante da era que segue, ou seja, o direito divino dos reis. Lutero deu ao poder secular uma autoridade e dignidade quase que não completamente divina, né? Lutero dizia, a mão que empunha a espada não é uma mão humana, mas a mão de Deus. É o ensinamento dos protestantes. Colheram o resultado. No colheram? Colheram. Ele dizia, é Deus e não o homem quem enforca as pessoas e as tortura. É Deus quem faz a guerra. Tá. Lutero e a cristandade do seu tempo interpretavam a escritura ao seu bel prazer. Nosso irmão Paulo concordava com os ensinamentos de Jesus a respeito dos inimigos. Ele concordava. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Olha que ensinamento. Não sejais sábios perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Vence o mal com o quê? Com armas? Não, com o bem, graças a Deus. A ninguém torneis mal por mal. Infelizmente, a humanidade, por não viver os ensinamentos de Jesus, se envolveram em guerras. Vamos trazer algumas informações das duas guerras. Na Primeira Guerra Mundial, olha os números aqui, ó. Mais de 70 países no conflito, né? Esse dado é um pouco enganoso, porque a maioria dos países não era independente. Então, nós temos uma variação, eu acredito que maior. Havia 6 potências coloniais: Grã-Bretanha, França, Rússia, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Cerca de 10 países entraram na guerra em 1914. E o restante entrou no conflito nos anos seguintes, como a Itália, em 1915, né? E os Estados Unidos em 1917. Mas juntando a população de todos os países participantes, a soma foi de 800 milhões de pessoas. Olha só, metade da população da época. Aproximadamente 20 países mantiveram-se neutros, a maioria nas Américas. 70 milhões de soldados. 70 milhões de soldados. No início da guerra foram mobilizados 20 milhões de pessoas, mas o número aumentou com a prolongação da guerra. Mais de 8 milhões vieram da França, 13 milhões da Alemanha, 9 milhões da Áustria-Hungria, 9 milhões da Grã-Bretanha e o seu império, 18 milhões da Rússia, 6 milhões da Itália e 4 milhões dos Estados Unidos. Somente das colônias inglesas foram 2 milhões de pessoas. Olha os resultados aqui, ouvintes. 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. A França registrou cerca de 1,4 milhão de mortos e 4,2 milhões de feridos. A Alemanha, 2 milhões de mortos e 4,2 milhões de feridos. A Áustria-Hungria, 1,4 milhão de mortos e 3,6 milhões de feridos. A Rússia, 2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos. A Grã-Bretanha, 960 mil mortos e 2 milhões de feridos. A Itália, 600 mil e 1 milhão de feridos. E o Império Otomano, 800 mil mortos.
Olha o resultado de uma guerra. Essa é a Primeira Guerra Mundial. Muito triste. Muito triste, irmão. Mais triste ainda é que até igrejas protestantes, igrejas que diziam obedecer à lei de Deus e guardar o sábado, se envolveu escandalosamente na guerra. Pode buscar os anais históricos que você vai encontrar. Nós ainda continuamos com o resultado aqui, milhões de civis mortos. Os dados das vítimas, civis direto ou indireto, são difíceis de precisar. Além da guerra, o êxodo, a fome, a guerra civil que eclodiu na Rússia e os conflitos regionais do pós-guerra podem ter deixado entre 5 a 10 milhões de mortos, de acordo com estimativas de alguns historiadores. Depois da guerra, uma pandemia mundial da chamada gripe espanhola deixou pelo menos 20 milhões de mortos na Europa, 6 milhões de prisioneiros, 10 milhões de refugiados em toda a Europa, 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos. 1,3 bilhão de projéteis disparados, 10 bilhões de cartas e pacotes enviados. Essa é a quantidade estimada de correspondência enviada entre os combatentes ocidentais e suas famílias durante os 52 meses de conflito. Os soldados franceses mandaram quase 7 milhões de cartas e receberam o dobro. Nós ainda trazemos mais alguns dados aqui. Cerca de 47 milhões de pessoas morreram em função da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos foram quem mais tiveram baixas durante o conflito, com cerca de 26 milhões de mortos. Foi a guerra em que mais pessoas morreram em toda a história da humanidade. Bombas nucleares jogadas pelos Estados Unidos, no Japão, provocou a morte de milhares de pessoas. Só na cidade de Hiroshima, morreram 100 mil somente no momento da explosão da bomba. Provocou a destruição de 70% das construções da cidade. E nós não temos dúvida de que você está indignado com tanta violência. Vamos trazer aqui um texto muito usado por aqueles que promovem as guerras, têm dificuldade em aceitar os ensinos de Jesus. Eu não creio que depois do que nosso irmão Paulo escreveu em Romanos 12, ele esteja aqui escrevendo em Romanos 13, aprovando guerra. Romanos 13, versículo 1 ao 5. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que fazer o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Entendendo esse texto a seu bel prazer, que exército de nações, que se dizia até cristã, invadiu terras, exterminou povos em nome dessa autoridade, houve a Inquisição, que tirou a vida de 50 milhões de pessoas. É assim, interpreta a seu bel prazer. Por tudo que mostramos, eu acredito que a autoridade exercida por aqueles que promoveram e promovem guerras e extermínio povos, eu não acredito que ela é proveniente de Deus, de jeito nenhum. Não foi por acaso que Gandhi, olha o que Gandhi dizia. Gandhi dizia assim, eu gosto de Cristo, eu não gosto de vocês cristãos. Vocês cristãos são tão diferentes de Cristo. Vamos trazer alguns documentos que provam que os cristãos antes da apostasia viviam os ensinos de Jesus. Com respeito aos primeiros cristãos, o teólogo alemão Peter Meinhold disse, ser cristão e ao mesmo tempo soldado era considerado incompatível. Outro escritor religioso, Jonathan Edmond, escreveu, por algum tempo após a morte de Jesus, os seguidores de Jesus negavam-se a participar em guerras, mesmo sabendo que por causa disso podiam ser difamados, presos ou mortos. Temos documentos, a Enciclopédia da Religião e da Guerra declara: os primeiros seguidores de Jesus não apoiavam a guerra, nem prestavam serviço militar, encarando essas práticas como incompatíveis com o amor ético de Jesus e com a injunção de amar os inimigos. A Enciclopédia da Religião também diz, os primeiros pais da igreja, incluindo Tertuliano e Orígenes, afirmavam que o cristão não podia tirar uma vida humana. Isso. Um princípio que impedia-o de fazer parte do exército romano. Orígenes, que viveu no 2º e 3º século da Era Comum, observa que a igreja cristã não pode travar guerras com qualquer nação. Aprenderam de seu líder que eles são filhos da paz
naquele período, muitos cristãos foram martirizados por recusar o serviço militar. São documentos. Já na avançada data de 295, Maximiliano de Tivesse, que era filho de um veterano do exército romano, ele foi questionado pela autoridade para pegar em arma, e ele disse que a consciência dele não permitia, que ele era um cristão. E ele disse, não vou servir, ele diz, pode decapitar-me, mas não servirei aos poderes desse mundo, servirei sim o meu Deus. Amém. Historiador Arnold Toynbee. Uma cuidadosa análise de toda a informação disponível mostra que até o tempo de Marco Aurélio, 125 a 181, depois de Cristo, nenhum cristão se tornou soldado e nenhum soldado, depois de se tornar cristão, permaneceu no serviço militar. Livro A Ascensão do Cristianismo. E escritores cristãos antes de Constantino, o imperador, que foi imperador em 306 a 337, eram unânimes em condenar a matança nas guerras, enciclopédia da religião. Uma mudança de atitude ocorreu quando a apostasia predita se alastrou. A gente fala, mas Paulo fala em armadura. Mas Paulo diz, revestivos em Efésios 6, 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta hoje é contra os governantes também. Nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas lutando contra o diabo. Amém. Então nós, membros da Igreja de Deus, não aceitamos os serviços que traz para nós a função de matar. A cristandade, eles não encararam os ensinamentos e os exemplos de Jesus, a não violência. Eles não encararam. Por que eles não encararam? Por causa da mudança radical que ocorreu no quarto século. A obra católica, a história dos concílios cristãos, explica. Muitos cristãos, sob o imperador pagão, tinham o escrúpulo religioso com o serviço militar. E negavam-se terminalmente a pegarem armas. Eles não queriam pegar. Mas o que aconteceu? Quando Constantino vem para a igreja, ele traz uma ideia diferente. E o livro História Eclesiástica de Dom Jaime de Câmara Barros, na página 157, relata como a igreja católica agiu na Idade Média. Os bispos coroavam o rei, lembrando da origem do seu poder, as obrigações para com Deus e os súditos. Os cavaleiros recebiam a espada benzida pela igreja. Eles deviam defender a igreja. Aí nós lemos Romanos 13, 1, foi baseado nisso. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Eu pergunto, vem de Deus? Se você acreditar que vem de Deus, você tem que acreditar que Deus aprovou as inquisições e as guerras que tiraram milhares de vidas. Eu ainda trago aqui com o operador de Hilliard Gandhi. Gandhi dizia assim, a força de um homem e de um povo está na não violência. A não violência é o primeiro artigo da minha fé e o último. Gandhi dizia, eu conheci a Bíblia por volta dos 45 anos de idade. De tudo que li, o que mais me impressionou foi o fato de Jesus ter vindo para estabelecer uma nova lei. Não mais a lei olho por olho, dente por dente. Devemos estar, ele diz, disposto a receber 2 bofetadas, ele dizia a respeito do ensinamento de Jesus, se nos dão uma. E percorrer 2 quilômetros se nos pede um. As palavras de Gandhi, gosto de Cristo, eu não gosto de vocês cristãos. Vocês cristãos são tão diferentes de Cristo. Cabe com certeza para aqueles que se denominam cristãos e que desejam serviços que é obrigado a tirar vida ou que desejam alistar-se em guerra. O ministério da Igreja de Deus acredita, nós acreditamos e pregamos que o povo de Deus não deve participar de guerras, antes deve amar a humanidade, trabalhar em favor da sua salvação. Assim, encorajados por meio dos ensinos e exemplos de Jesus, não exercemos nenhum tipo de trabalho que põe em risco a vida do nosso próximo. Amém. Que Deus te abençoe. Apresentamos o ponto de fé da Igreja de Deus, guerra e serviço militar. Quero encerrar com 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 8, com o operador Giliardi. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém. Nosso próximo tema é estado do homem na morte. Fica à vontade, graças a Deus. Também para a oração final. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Sabemos, ó Deus eterno, que somos chamados a amar. Amar incondicionalmente. Amando incondicionalmente, nós temos, assim, orientado por Tua palavra a oportunidade de mudarmos inimigos em amigos. Assim como Jesus, ao entrar, passar pelo território dos samaritanos, foi ali
expulso dali, os discípulos disseram: quer que mandamos descer fogo do céu? Jesus disse que eles não sabiam de que partidos eles eram. E mais à frente nós encontramos Jesus novamente chegando ali e levando a salvação àquele povo. Sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor tem assim nos orientado, que o amor é sofredor. Sabemos que a tua palavra tem nos orientado a amarmos incondicionalmente. E assim nós, ó Deus querido, pedimos força ao Senhor, para que a tua palavra possa nos instruir, nos orientar, para que possamos vivê-la da maneira como o nosso Senhor Jesus viveu. Te damos graças, oramos por cada ouvinte, oramos para que a tua igreja possa se fortalecer no amor que provém do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós oramos por cada pedido de oração, por cada ouvinte, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém.